Agradeço àqueles que estavam desde o começo, que estão recomeçando aqui com a gente. A gente já colocou aqui 2 depoimentos dos nossos irmãos Fabiano Pereira, que é da Igreja Metodista do Matão, ele está assumindo, esse ano ele trabalhou aqui, ainda em Piracicaba. O outro depoimento foi do nosso irmão Flan Cândido, que é pastor de uma igreja batista em Brookfield e New Milford, nos Estados Unidos, e os dois nos desafiaram com a seguinte colocação. Mesmo no tempo da pandemia, mesmo durante a pandemia, a gente conseguiu fazer o nosso público e o nosso alcance crescer, porque a gente fez uma coisa consistente na internet e nós não diminuímos o nosso público, nós, inclusive, os dois falaram, eles conseguiram colocar mais gente de outros lugares, inclusive, no caso lá do Flan, de outros países, né, pessoas que falam português, inclusive do Brasil, que passaram a assistir os momentos lá de estudo. Meu nome é Flan Cândido e eu sou pastor da Igreja Batista de Brookfield e no Milford, na cidade de Brookfield, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América. Nós enfrentamos, assim como todas as igrejas, grandes desafios durante a pandemia e tivemos que nos adaptar para conseguir fazer não só as celebrações dominicais, mas o tipo de estudo bíblico, ensino bíblico que temos na igreja. A gente percebeu que o número de pessoas que participam das nossas classes não mudou muito, embora varia as pessoas que participam. O número é meio que constante, mas as pessoas são às vezes diferentes, não são as mesmas que participam semanalmente. Mas isso nos deixou assim confortáveis de investir um pouco mais nas coisas para poder fazer online. Uma das mudanças que nós fizemos é vincular o ensino semanal durante a semana com as coisas ministradas na igreja, ou em mensagens em séries, ou mensagens avulsas dos domingos na igreja. Isso é parte do material que nós estudamos nos nossos pequenos grupos, que traz, obviamente, o tempo de ensino para a vida da igreja. Para facilitar isso aí, uma coisa que a gente fez foi disponibilizar os materiais de estudo no website da nossa igreja. Isso aí ficou, talvez, como é que eu poderia dizer, de uma forma assim mais formal, para com que as pessoas peguem o material, tenham condição de se preparar, ou para ensinar, ou para receber o ensino de uma forma mais eficiente. As pessoas têm condição de estudar um pouco por antecipação, e a gente tem uma boa discussão no nosso tempo de pequenos grupos. A gente tem entendido que isso aí é o caminho que nós vamos seguir daqui para frente. 2020 foi só realmente uma escola para nós, e com certeza da agora para frente isso aí é algo que vai acontecer com grande regularidade. Então, com certeza os nossos ensinos serão cada dia mais voltados para o modelo online. Talvez parte do nosso desafio vai ser justamente conseguir colocar essa turma aí a participar regularmente, de forma a não perder a continuidade do ensino. Mas eu pessoalmente creio que as aberturas que nós conseguimos em 2020 com a situação online é só para um grande progresso. E aqui na nossa igreja, o que a gente decidiu fazer é investir mais ainda para que não só as classes de ensino, mas muitas outras coisas que acontecem na vida da nossa igreja também aconteça no formato online. Eu creio que isso aí seja uma grande ferramenta de Deus para nós, para a gente conseguir também atingir outras pessoas que antes não tínhamos nenhuma condição de chegar nem de perto. Uma experiência, só para finalizar aqui, que a gente tem visto também acontecendo, é pessoas de outros países, de outras cidades, de lugares que não teríamos condições de fazer no presencial, participando também daquilo que é não só os cultos regulares, mas o ensino da nossa igreja. Isso aí tem nos deixado bem alegres e incentivado a cada dia mais fortalecer o que a gente está fazendo online. Gostei do que ele falou, que ele está vendo, ele viu essa questão toda como uma oportunidade para a gente se preparar para fazer melhor. Algumas igrejas já estavam se preparando, porque tinham visto que isso era uma coisa importante, né, ter essa questão online aí, e não só nos cultos, eu estou enfocando aqui mais a questão do ensino mesmo. Nós temos que aproveitar, as empresas entenderam isso rapidamente e já se adaptaram, nós precisamos também nos adaptar. Nós percebemos que, embora tenha algumas coisas que a gente perde quando a gente tem o online, a gente ganha outras. O nosso próximo amigo que vai falar aqui, o próximo pastor que vai compartilhar a sua experiência aqui, ele vai falar um pouquinho de alguma coisa que a gente perde também, que eles sentiram isso. Mas, por outro lado, você vê que todos até agora falaram assim, não, a gente conseguiu atingir mais gente, então a gente vai continuar. O Flan falou isso, o Fabiano também falou, a gente vai continuar com a questão online depois. Então,
eu costumo dizer assim, né, professores na pandemia, eu tenho duas notícias para esse começo do ano. Aliás, tem um amigo que me mandou agora há pouco um meme dizendo assim, olha, eu já experimentei os 7 dias grátis de 2021, não gostei, acho que eu vou devolver, né? Porque, na verdade, nós estamos prosseguindo exatamente como estávamos em 2020. Né? As duas boas notícias em relação aos professores na pandemia, tem uma boa e uma ruim. A boa é que nós agora já aprendemos muito mais do que a gente sabia sobre como dar aula online do que a gente sabia em janeiro do ano passado. A ruim é que nós vamos precisar continuar usando, porque a pandemia não vai passar tão rápido quanto a gente pensou, né? Numa previsão assim muito otimista, nem estou fazendo previsão não, mas o primeiro semestre é o primeiro semestre online, não se iluda em relação a isso. E o que a gente vai fazer? A gente vai parar tudo ou a gente vai aproveitar e se preparar para fazer melhor e para conseguir as vantagens que a gente pode, né, com a questão da pandemia. Uma coisa que o Flan falou é que eles nos grupos pequenos, eles não têm escola dominical do jeito que a gente tem na maioria das nossas igrejas. Mas os grupos pequenos servem para comunhão e estudo bíblico. Então, o que é que eles fazem? Eles preparam um material para que os líderes de grupo pequeno, e a maioria dos grupos pequenos faz assim, trabalhe o que foi trabalhado na pregação, no sermão do domingo. Só que tem um detalhe, eles pregam séries. Então, isso funciona. Então, é muito complicado quando você quer usar o material do domingo no grupo pequeno e não usa uma sequência. Porque, pedagogicamente, do ponto de vista da estrutura do ensino, isso acaba ficando muito difícil, porque cada semana a pessoa ouve um assunto diferente e ela não consegue fazer conexões. Então, tem que tomar esse cuidado. Quando você vai usar o material do domingo, você só pode fazer isso se você está dando séries. Aliás, é uma coisa que eu acho muito legal, fazer séries não só temáticas, mas séries de estudos bíblicos mesmo. Né? Inclusive, a gente, de vez em quando, fornece aqui. A semana que vem, inclusive, nós vamos fazer uma semana do alvo aqui na internet. Provavelmente, ainda vou colocar aí para vocês votarem a respeito, até já vou perguntar aqui, para quem está nos assistindo. Eu tenho duas opções aqui, mas uma delas é os salmistas e suas emoções. Eu quero trabalhar, talvez durante uma semana, lives curtas, com pequenos estudos bíblicos, e aliás, esse é um material que a gente vai disponibilizar depois para você usar nas suas classes de ensino, nos seus grupos pequenos. Vai ter um material em PDF para o aluno e para o professor, pelo menos o do professor a gente já vai disponibilizar, né? E eu vou dar, então, essa série aí na semana que vem, aqui mesmo nos canais aqui do Instituto Alvo. Se você quiser retransmitir na sua igreja, ou se você quiser usar depois na sua igreja, você pode falar com a gente aqui. Então, as emoções dos salmistas, né? Os salmistas são cheios de colocar para fora aquilo que estão sentindo diante de Deus, né? E eu quero analisar um pouquinho quais são essas reações dos salmistas aí. Tem essa série e tem uma outra série que a gente também está pensando em fazer, que é uma série nos profetas menores, né? Então, se você quiser eventualmente sugerir aqui qual você prefere, a gente vai preparar essa primeiro. Depois a gente vai colocar também uma enquete lá. Mas, voltando aqui, vamos continuar com os depoimentos dos nossos amigos que estão compartilhando conosco aí. Vamos para o nosso próximo amigo aqui que está compartilhando com a gente a sua experiência. É o nosso amigo Davi Todd, nosso irmão Davi Todd, lá de Curitiba. Vamos lá, Davi, fale como é que foi aí a sua experiência, compartilhe com a gente. Olá, tudo bem? Agradeço muito a participação, do seu convite, né, Marcos? E o meu nome é Davi Todd. Eu participo aqui com um grupo conhecido como Grupo dos Irmãos, em Curitiba, aqui no bairro do Pilarzinho, e estou muito feliz de poder participar e honrado, inclusive, né? Eu queria também falar que eu sou fã do excelente material que o Instituto Alvo nos presenteou aí, com esse trabalho riquíssimo, né, do qual eu aprecio e que também todos os nossos irmãos, os que fazem parte aqui do nosso pequeno grupo de estudo, também apreciam bastante. Bom, falar um pouquinho desse momento virtual, desse momento da pandemia, né? Todos nós fomos pegos de surpresa,
e tivemos que reinventar o modelo das aulas daquilo que a gente fazia presencial. O virtual é realmente muito desafiador, né? Mas a gente não teve outra forma de fazer. Então nós nos reunimos virtualmente e foi interessante porque esse processo gerou a oportunidade de outros irmãos, inclusive de cidades distantes que têm um relacionamento com o nosso pequeno grupo, tiveram oportunidade, então, de participar. Com isso, o nosso grupo aumentou, né? Tem tido participações bem interessantes, um número razoável para um pequeno grupo. Hoje a gente está aí com a casa de 20, 26 pessoas, varia muito. Algumas famílias têm participado conosco. Nós perdemos, obviamente, que essa parte da comunhão, porque nós estamos sempre acostumados a fazer um lanche no início, um lanche no final, parte boa, né? Então, ele se aproveita para ter um momento bastante... um momento da família da fé. E a gente perdeu isso, e a gente vem procurando, então, aproveitar o finalzinho do nosso encontro para conversar um pouquinho, para descontrair, para brincar, né? E fazer também um trabalho no estudo que fique bem à vontade, menos formal possível. Esse é um desafio. E a motivação da esperança, né? Da esperança de que as coisas vão voltar à normalidade. Não sabemos quando, mas a gente tem essa esperança. Uma coisa interessante também é que o nosso grupo sempre apreciou muito cantar. Nós então, tivemos que também fazer uma adaptação aí, porque as primeiras vezes a gente começou a cantar, todo mundo com o microfone ligado e ficou uma confusão. A gente optou então, olha, escolhe uma canção, uma música do material que a gente tem e só então a pessoa, o músico tocava, cantava e a gente com os nossos microfones desligados cantávamos nas suas casas, né? E deu certo, o pessoal gosta, o pessoal curte, o pessoal aproveita, né, aquele momento da musical também, né? Mas o principal desafio é justamente, Marcos, o desafio da interação, né? Porque a gente perde um pouco as distrações são muitas, e a gente perde um pouco aquela coisa do momento, o momento certo de você falar, de fazer a pergunta para a pessoa certa, né? Você perde um pouco isso, esse contato visual, né? Quando você percebe que tem uma pessoa do grupo que quer responder, você estimula a resposta e aquela pessoa, então, se sente muito mais inclusiva no processo. E isso, virtualmente, você perde um pouquinho, né? Mas nós estamos tentando fazer desse limão uma limonada, né? E tentando construir, então, um ambiente virtual buscando essas percepções, fazendo um rodízio, fazendo mais perguntas, procurando fazer mais participações, de forma que o pessoal se sinta mais inclusivo, né, e não distraídos. Mas é desafiador, é uma boa adaptação que a gente tem que fazer. E hoje, o que a gente espera? Espera que logo a gente possa voltar 100% presencial, mas nunca será da mesma forma, porque as pessoas que experimentaram, que são de fora, né? Tem, por exemplo, um casal de Brasília que participa conosco, tem um pessoal do Rio Grande do Sul que participa conosco. Então esse pessoal não vai poder estar presencial, então a gente vai ter que fazer um modelo onde o grupo maior vai estar presencial nesse estudo e vamos ter que fazer aí via vídeo, transmitir para eles e vamos ter que descobrir uma forma de envolvê-los também para que eles não percam a motivação de estar aqui conosco participando. Então, espero que eu possa ter contribuído, espero ter contribuído um pouquinho com esse momento. Muito bom, meu querido Davi Todi, meu amigo aí de Curitiba, interessante, nossos pais se conheceram, né, foram amigos, aí eu fui dar uma palestra um dia
na empresa que o Davi trabalha, e aí que eu descobri que a gente tinha esse contato antigo aí. Agradeço suas palavras aí, seus elogios ao nosso material que você tem usado, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que você é uma pessoa criteriosa, né, você e o grupo que vocês pastoreiam ali, que vocês dirigem, e eu fico feliz porque vocês estão valorizando esse trabalho que a gente faz com tanto carinho e estão utilizando isso. Um abraço para a Zeli também, que tá sempre nos acompanhando aí, né? Imagino que ela esteja hoje também, ainda mais que hoje teria uma participação especial, né? Então, acho que ela deve estar por aí. Davi, eu acho interessante as coisas que você colocou, eu quero comentar algumas coisas na sua fala. Então, realmente, bom, aí você tocou num ponto que é o ponto mais sensível do crente, né? Que é o estômago, né? Tudo que a gente faz acaba em bolo, café e pizza, né? Então, realmente, muitos desses momentos, por exemplo, o nosso grupo pequeno, ele se reunia uma vez por semana, numa casa, e aquela família que a gente formou ali, né, em torno da família que nos acolhe, então a gente tinha o nosso tempo de estudo, e depois tinha o nosso tempo ágape ali, né? Então, isso realmente faz muita falta, a gente sente muita falta, e o online impede isso, realmente essa é uma questão. E você tocou na questão de metodologia, no ponto que para mim é o mais difícil de todos, né? E eu diria que não é só na questão a interatividade, não só nesse aspecto que você falou, na dinâmica, né? Porque tem aquele negócio do Zoom, né? Esqueceu de ligar o microfone. O irmão tá falando aí, eu não tô escutando, você tá me ouvindo? Né? Ou aquilo que aconteceu há pouco na nossa própria live aqui, né? Você tá falando, de repente dá algum problema, você tem que começar tudo de novo, e essas coisas quebram a atenção, quebram a dinâmica da aula. E realmente isso para mim, pessoalmente, como professor, é a parte mais difícil da questão da aula online. Sem contar que você também não tem o olho no olho, nem mesmo pela câmera, né? Porque a maioria deixa a câmera fechada, e aí você não sabe o que está acontecendo do outro lado, né? Você perde aquele contato visual que é tão importante na comunicação. Quando você está fazendo como eu estou fazendo aqui agora, ainda é pior, porque você não está falando com ninguém, você está falando com uma luzinha acesa aqui na frente do seu celular ou do seu notebook, e aí você não sabe o que está acontecendo. E aí quando o pessoal para de interagir no próprio chat, como está acontecendo agora, aí que você fica mesmo mais sem saber o que está acontecendo. Então, realmente, você tem razão, essa é a parte difícil. Eu não descobri ainda como suplantar isso. Você já deu até algumas dicas interessantes aí, né? Tentar fazer com que as pessoas tenham um tempo mais, e respeitar o delay da ferramenta que você está usando, né? E tentar, mesmo online, fazer com que as pessoas participem. Esse, para mim, realmente é o maior desafio. Uma dica aí, não sei se vocês têm usado isso, não estou ganhando nada para falar do Zoom, não, mas é uma ferramenta interessante. Quem tem a versão paga do Zoom, tem como fazer subsalas dentro da reunião. Então, se você tem lá, por exemplo, 25, 30 alunos, você pode dividi-los em grupos de 3 ou 4 para eles discutirem uma questão que você coloque, né, um ponto que você coloca. Você divide a sala, fica todo mundo online, cada um vai para a sua sala, eles conversam entre eles, depois você pode voltar, você marca o tempo e você volta para o grande grupo, né? Isso é uma das formas que a gente utiliza nos cursos que a gente faz aqui no Alvo para estimular a interação. Mas, de fato, essa parte é uma parte difícil. Mas eu fico feliz de saber que vocês também estão atingindo, assim como o Fabiano falou, e assim como o Flan falou, compartilhou com a gente, vocês também estão alcançando pessoas que talvez vocês não alcançariam se não fosse online, né? E muito legal saber, e eu incentivo vocês a pensarem sério mesmo nisso, né, que vocês vão continuar fazendo isso. Nosso grupo pequeno também aconteceu isso, né? Tem uma família muito querida, talvez estejam até por aqui, a Carol e o Fábio, que mudaram para São Paulo e não estavam podendo reunir mais com a gente, mas com a pandemia eles voltaram a reunir e a gente tem tido esse momento. Então eles já estão cobrando para a gente. O dia que voltar ao presencial, mesmo assim a gente quer continuar. E nós não temos como não fazer isso, né? Nós não temos como não voltar. Então a gente vai precisar mesmo nós vamos precisar mesmo prosseguir com isso. Então, vamos ouvir mais um. Obrigado, Davi, pela sua participação aqui. Vamos ouvir mais um depoimento e depois vamos fazer aí alguns comentários finais.
Olá pessoal, aqui é pastor Rony Clayton falando com vocês aí a pedido do Marcos do Instituto Alvo. E vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante a pandemia na questão do ensino. Na verdade foi um momento difícil, né, para todo mundo, mas eu acho que para a igreja, as igrejas que não estavam preparadas como a nossa para ensino remoto ou estrutura remota, na verdade a única coisa que eu fazia antes da pandemia era a transmissão dos cultos de maneira simples, direta, sem áudio da mesa de som, nada disso. Então o ensino então foi algo bem difícil de começar. Nós começamos ali mais ou menos em maio, junho, colocamos uma aula para crianças, uma aula para adultos, casais e adultos, uma aula para adolescentes e uma aula para jovens. Funcionou, as aulas foram até dezembro, tivemos a frequência variava um pouco. Eu acho que a gente não sabe como vai ficar a pandemia, mas uma coisa é certa que eu quero pensar sobre como podemos ampliar essa ação online que nós tivemos agora, esse início, né, de trabalho online. Esse ano foi praticamente aí um experimento para muita gente. Nós usamos basicamente o Zoom, e teve uma sala ou outra que usou o Google Meet, que também funciona bem, e quando o grupo era menorzinho, alguns até fizeram conferências pelo WhatsApp, visto que pode usar até 8 pessoas lá no WhatsApp, tá certo? Eu acho que também uma outra coisa importante, as igrejas de certa forma tinham muito medo, muito receio da questão online. Isso também demorou para alavancar um pouco o ensino online. Então agora os desafios para 2021 é alcançar mais pessoas. Principalmente ainda nós temos na igreja as pessoas que são da terceira idade, pessoas que não têm tanta facilidade com dispositivos, então, e também prender a atenção, isso é muito difícil. Tá certo? Então, meu nome é Rony Clayton, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Cerquilho. Um abraço. Um abraço, pastor Rony Clayton, tá aí fazendo o seu descanso aí e interrompeu, aliás, quase todo mundo interrompeu férias aí para me atender aí, né? Mas o pastor Rony, ele sempre fez muitas lives, né? Mas é diferente você fazer uma live e você fazer um momento de estudo bíblico, assim, né? E aí eu acho legal que todo mundo com quem a gente falou, e não foi de propósito, eu não sabia o que estava acontecendo nos detalhes de cada igreja, alguns não conseguiram mandar, outros talvez a gente vai usar depoimentos em próximas lives, mas dá para ter a mesma percepção, que nós não estávamos preparados para isso, a gente não, na verdade, a gente não dava muita bola, eu acho que essa é uma lição que a gente tem que aprender, a gente não dava muita bola para novas metodologias e novas possibilidades de ensino. O ensino online, ele não tem retorno, você pode gostar ou não, eu não gosto, eu sou professor, eu não gosto do ensino online, eu prefiro o presencial, mas eu creio que o que aconteceu nos fez entender que você pode gostar ou não gostar, você precisa aprender a usá-lo, porque ele vai ser uma ferramenta irreversível. Você vê que todo mundo que falou até agora falou, não, a gente não tem como deixar de fazer mais o uso dessa ferramenta. A gente vai ter que se aprimorar, a gente vai ter que falar talvez uma linguagem diferente, nós vamos precisar de gente, e atenção aí está uma questão importante, nós vamos precisar de gente capacitada e vamos precisar investir nessa área. Então, aí estão as questões que a gente pode aprender. Estou vendo aqui também que o meu querido amigo Heraldo Justino de Mello, nosso querido Heraldo Mello, diz que a nossa igreja local se especializou também em EBD, a interação e proveito tem sido excelentes. Então,
eles estão conseguindo também utilizar essa ferramenta com uma certa vantagem. Eu acho que em vez de a gente ficar forçando a barra para que a gente volte a ter a escola bíblica presencial, a gente precisa entender que mesmo com o retorno presencial, a gente vai precisar continuar usando e alcançando pessoas. Mas tem uma igreja em Campinas que está tendo pessoas de outros estados e de outros países assistindo os cultos por causa da qualidade do ensino que tem online. Então, o que você vai fazer com eles agora? Né? De certa maneira, você vai precisar continuar dando a eles um apoio aí online e oferecendo essa questão online. Eu vou colocar o depoimento do pastor Fabiano. Eu quero que você escute. Depois eu quero fazer alguns comentários finais aqui para vocês. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Fabiano Pereira, da Igreja Metodista no Matão, aqui em Piracicaba. Também pastor acadêmico no Ponto Missionário na cidade de Araras. E estou aqui para partilhar com você um pouco daquilo que nós temos vivido, né, na escola dominical nesse tempo de distanciamento social por conta da pandemia. A nossa experiência aqui na Igreja do Matão tem sido muito interessante, muito produtiva, muito curiosa até, porque nós enfrentamos um crescimento considerável, não só no número de assistências, mas também no engajamento, nas participações ativas das pessoas. Nós não estamos utilizando plataformas de salas, né? Não estamos usando Zoom, Google Meet ou coisa do gênero. Nós optamos por fazer a transmissão ao vivo, pública, né? Via YouTube e Facebook, nos perfis oficiais da igreja, e isso ampliou consideravelmente o alcance e também a participação. Então, o acréscimo nos números tem confirmado o interesse das pessoas pelos temas tratados. Nós seguimos os temas propostos pela revista da Escola Dominical da Igreja Metodista e temos enfrentado, assim, né, experimentado esse crescimento muito interessante. Nós não trabalhamos com classes separadas, desde o começo da pandemia se definiu pela estratégia da classe única, só que essa classe única hoje ela conta sempre com um convidado, né, que representa as mais diversas faixas etárias presentes na vida da igreja. Então, a cada domingo, um convidado diferente participa no compartilhar da lição, né, e também na interação com as pessoas que assistem, mandando seus comentários, suas dúvidas, né, suas considerações. Tem sido uma experiência enriquecedora para nós e nós acreditamos que frente a isso, a despeito de vencida essa etapa da questão da pandemia, pela qual todos nós temos orado, mas a prática da transmissão ela deve permanecer, porque tem alcançado inclusive pessoas de outras cidades e outros estados que têm participado fielmente conosco. Então, vencida assim a primeira etapa, que foi a questão da geração da cultura entre os irmãos e irmãs, né, do acesso, do conhecimento da ferramenta, de como acessar ali o link do Facebook e do YouTube, que são as plataformas escolhidas, né? E a partir do momento que criaram essa familiaridade, nós temos então assim colhido ótimos resultados. Temos sido agradavelmente surpreendidos pelo Senhor nisso, né? A experiência com a escola dominical, no nosso caso, ela superou em muito as nossas expectativas. Que Deus abençoe você e seu trabalho na igreja local. Um grande abraço. Mais um que vai na linha do que a gente ouviu dos outros irmãos também. Oportunidades que surgiram e condição de atuar de uma forma mais ampla até do que estavam atuando antes. Então, ter colocado esses depoimentos para que você pense, olha, em vez de ficar reclamando que é difícil, é complicado, tal, vamos olhar para as pessoas que estão fazendo alguma coisa que está funcionando e tentar, né, incrementar o nosso caso também. E a gente pretende depois dar mais algumas dicas aqui, inclusive num treinamento específico que a gente quer fazer online a partir do final do mês aqui. Também está nos dizendo aqui a Leila Freitas, que está agradecendo os depoimentos e achando que as dicas são interessantes, excelentes. A Leia Soares, uma pessoa que eu gosto muito também, isso que é legal também é que os professores trazem slides e vídeos para enriquecer as aulas e percebi um aprimoramento da parte dos professores nesse tempo. É verdade, vou falar aqui pela classe que eu participo como aluno. Eu e a Leia somos membros aqui da PIB de Piracicaba e temos uma classe que a gente participa. Quero mandar aqui um abraço para os nossos 3 professores, o Eber, o Ulisses e o Zé Benedito, e a gente percebe como eles realmente se dedicam para preparar. Já se dedicavam antes, mas eles têm sempre tentado trazer ferramentas, alguma coisa nova, uma coisa visual, né, para a gente poder seguir
aí. Agora eu quero fazer alguns comentários meus, né? Agora que a gente já falou de alguns depoimentos aí, algumas colocações que são interessantes, que a gente pode, se vocês quiserem, falar um pouquinho mais a respeito delas num outro momento, numa outra live aí, talvez no começo da semana que vem. Alguns destaques aí que eu quero fazer, inclusive em função dos depoimentos que a gente recebeu, e aí gostaria também de ouvi-los, ler aí o que vocês têm para comentar. Alguns destaques. Em primeiro lugar, a EBD é parte da igreja. O que eu quero dizer com isso? Ou o que eu quero destacar? É que se você, se a sua EBD não está indo bem, ou se a área de ensino não está indo bem, se o pessoal está desinteressado, se o pessoal está sumindo, se o pessoal, se os números estão diminuindo, não é culpa apenas e isoladamente da EBD. Não adianta você tentar fazer alguma coisa pontual só na área de ensino, na área do grupo pequeno. A EBD, ou o grupo pequeno, ele faz parte da igreja, então se a igreja está desinteressada, se a igreja esfriou, se a igreja não está engajada como igreja em todas as áreas, o desânimo por parte da EBD não é por causa de ser online ou não, é por causa de uma doença mais profunda aí, mais grave que está acontecendo. Você precisa identificar qual é essa doença mais grave. O problema não está só na EBD, né? Um outro destaque que eu quero fazer é que a metodologia, obviamente, é diferente, isso é evidente, mas o que muita gente tem feito é dar a mesma aula online que ele dava presencialmente. Inclusive, alguns cultos são assim. Eles transmitem e fazem a dinâmica exatamente do mesmo culto presencial. E é diferente, você não consegue prender a atenção no culto online ou na aula online se você estiver simplesmente retransmitindo o que está acontecendo ali com a metodologia presencial, porque você tem justamente o olho no olho, você tem a interatividade, você tem as perguntas. Por exemplo, é muito complicado um professor fazer aquela pausa poética, né, durante a sua aula. Se eu fizer isso agora, né? Olha, agora eu quero que você pare e que você ore sozinho aí. Online você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você desconectou completamente a pessoa que está do outro lado. Já é difícil ela ficar presa quando você está falando e quando você está mostrando alguma coisa. Na verdade, comparando assim, a aula presencial, ou culto presencial, é um teatro. Você foi ao teatro. O culto online é um filme. Inclusive, eu estava vendo esses dias, teve um pessoal do teatro que tentou fazer a transmissão online de peças. Não funcionou, não rolou. Lógico que tem gente que vai assistir, mas não é a mesma coisa. Quem está acostumado a ir ao teatro, quem está acostumado a assistir uma peça lá, ele sabe que ele vai lá atrás de uma coisa que o filme não tem. Então, uma coisa é você assistir um balé na televisão, e outra coisa é você assistir lá no teatro. O ambiente, a acústica, tudo é diferente. Então a gente tem que levar isso em conta. Eu não vou entrar nisso aqui agora, eu já vou lhe dizer por que eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas a gente pode depois conversar mais sobre isso. Terceiro destaque que eu quero fazer é a questão do pós-aula. O professor, ou o líder de grupo pequeno, ele de certa maneira ele tem que atuar como pastor de seus alunos. Não dá só para você dar a aula e pronto. A gente percebeu isso na nossa dinâmica do grupo pequeno aqui. Demorei para aprender, para perceber, porque, na verdade, normalmente o pessoal que trabalha na área de ensino, nem todo mundo que é da área de ensino, como é o meu caso, tem esse dom pastoral. Então, a gente demora um pouco para entender isso, até que as pessoas começam a reclamar e você começa a perceber que você tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Mais do que nunca, nesse tempo de transmissões online, o seu aluno não está interessado só em receber um conteúdo, porque isso hoje ele vai na internet, ele nem precisa de você, ele vai na internet e tem dezenas de professores dando aula, dezenas de pastores, com boa qualidade, inclusive, fazendo alguma live, alguma coisa, mas nada só que eles não vão te atender e te fazer uma ligação, né? O pastor Jeremias Pereira, por exemplo, tem lá uma janela de oração, desde que começou a pandemia, todos os dias, meio-dia, ele tem lá, e tem milhares que estão lá, o Hernandes Dias Lopes também, e é legal escutar, mas você não vai receber uma ligação do Jeremias Pereira para dizer, e aí, como é que está hoje? O que está acontecendo aí? Como é que está seu filho e tal? E os professores de escola bíblica e de líderes de grupo pequeno, eles têm essa função também. Então, o pós-aula é uma coisa importante. Então, só um destaque aí para você pensar. Eu não vou discorrer sobre esses temas agora, vou discorrer em outro momento.
E a última coisa é a necessidade de um currículo que dê uma sequência com a sensação de profundidade. Isso é muito importante. E aí você precisa ter um currículo diversificado. Então eu percebi aqui, você deve ter percebido também nos depoimentos, que algumas igrejas mudaram o seu currículo nesse momento. Alguns adaptaram o seu currículo, outros incluíram novos temas. Isso tudo tem que ser pensado num momento como esse. Se você não tiver essa flexibilização e essa atualização de currículo, você pode ter realmente problemas em relação a tudo isso. Agora, essas questões que estão colocadas aqui são só para te dar algumas ideias e algumas sugestões, e óbvio que eu não quero fazer dessa live o momento para tratar de todas essas coisas. Mas eu quero convidar você para um momento em que a gente possa discutir essas questões. Por exemplo, como é que a gente monta esse currículo em tempos de pandemia ou não? O que tem que compor um currículo? Como é que a gente pode desenvolver o papel desse professor, desse novo professor, nesse novo modelo de curso online, ou de aulas online? A metodologia é uma coisa importante, a ferramenta é uma coisa importante, mas eu vou dizer para você que eu considero que essa é a coisa menos importante do novo processo. E talvez aí que nós começamos a enroscar de novo. Primeiro, a gente não conhecia as ferramentas e a metodologia. Eu acho que foi o pastor Rony que falou que a gente tinha medo de usar isso. Por exemplo, eu já ouvi gente falar assim, no passado, não, se a gente começar a fazer coisa online, as pessoas deixam de vir para a igreja. Isso depende da saúde da igreja e da espiritualidade das pessoas. Porque, ao contrário, elas vão... Quem quer ir, vai continuar indo, mas com o online você atinge pessoas que não viriam ou que não poderiam vir. E é esse olhar que a gente deveria ter. Mas a gente tinha medo disso. Segundo, os nossos amigos que compartilharam isso com a gente também, a gente não estava preparado para isso. A gente não tinha equipamento, a gente não tinha noção de iluminação, de áudio, de nada. A gente teve 1 ano de treinamento intensivo para aprender isso aí. E se você não sabe ainda, você tem que encostar em quem sabe. Não se meta a fazer aquilo que você não sabe. Você não é obrigado a saber tudo. Mas você pode aprender com quem sabe. E fazer de forma melhor o uso dessas ferramentas. Mas, na minha opinião, esses não são as principais questões a se discutir, porque nós vamos continuar tendo aulas na pandemia, nós vamos continuar tendo aula online, nós vamos precisar continuar mantendo algum tipo de coisa online, mesmo depois que tudo voltar ao normal. Então, o que a gente precisa investir, creio eu, é nesses outros 2 pontos. A gente precisa pensar em metodologia, a gente precisa pensar em equipamento, a gente precisa pensar em ferramentas online. Mas nós temos que ter uma estratégia que envolva o desenvolvimento de um currículo adequado para esse momento e para os momentos que virão depois, e uma postura adequada do professor. Para falar sobre isso, eu quero convidar você para participar comigo de um tempo fechado, num treinamento fechado. Nós vamos fazer 2 dias no final do mês, dia 18 de janeiro e 25 de janeiro. Nesse horário aqui, fechado no Zoom. Não vai ser aberto, não vai ser live, vai ser apenas para quem tiver inscrito. Depois os detalhes, se você se inscrever aqui no link que está aparecendo no chat, você vai receber mais detalhes. Já adianto que vai ser um curso aberto a todos, ele não vai ter um custo fixo, você vai ofertar aquilo que você quiser, você ou a sua igreja, e você poderá participar. Serão 2 dias de aulas de 2 horas na segunda-feira, dia 18, e na segunda-feira, dia 25. As 2 últimas segundas-feiras de janeiro, dia 18 e dia 25. Você entra aí no link e faça a sua inscrição. Nós vamos discutir um pouco mais de profundidade como desenvolver um currículo e como desenvolver esse novo perfil do professor no tempo de pandemia. Eu espero que tenha ficado claro para você, nos depoimentos que a gente trouxe aqui, que é possível que bastante gente se movimentou e conseguiu até tirar proveito, né, conseguiu levar vantagem, surfar na onda do online, no sentido de alcançar mais pessoas, de alcançar pessoas que eles não alcançariam de outro jeito. E eu gostei muito de ouvir de todos, até eu agradeço mais uma vez, todos os amigos que participaram aqui, que gravaram seus depoimentos, né, o pastor Fabiano, o pastor Flan, o Davi Todd, o pastor Rony, e acho que foram esses 4 que falaram com a gente. Todos vocês nos desafiaram bastante, porque vocês mostraram que é possível manter um alto nível de
de qualidade no trabalho que vocês fizeram e estão desafiados a continuar. Eu dou os parabéns a todos os que falaram. Eu não sabia o que eles iam falar, eu não sabia o que eles iam gravar aqui. Provavelmente, não sei se eu faço uma próxima live a respeito disso, aí vai depender do que vocês acharem aí. Se quiser, a gente pode voltar a fazer uma, mas talvez antes do dia 18, talvez a gente possa fazer mais uma para falar um pouquinho mais sobre isso, aí eu vou colocar mais depoimentos aí. Mas é isso, dia 18 e dia 25 de janeiro, eu vou, então, juntar uma turma que queira, no máximo 50, quer dizer, a sala pode ir mais, mas a gente espera pelo menos fazer no máximo 50, por isso você deve se inscrever rapidamente. Você pode trazer a sua turma toda para participar, professores, os coordenadores de escola bíblica, líderes, se você é pastor também, fale sobre isso. E aí a gente vai falar então sobre esses elementos que a gente colocou aqui e que os nossos amigos também compartilharam aí conosco, a necessidade de você ter uma visão diferente para esse tempo, para esse momento, visão de oportunidades, uma visão de que é possível fazer e é possível fazer melhor. Então, lembrando os 4 pontos aí de novo. A EBD é parte da sua igreja. O grupo pequeno é parte da sua igreja. Não adianta você tentar fazer só uma revitalização da escola bíblica, se ela está claudicante. Não adianta você atuar só no grupo pequeno. Tudo faz parte, você tem que analisar, fazer uma revisão mais ampla aí, né? Porque se a EBD está fracassada, é porque tem outros problemas que estão fazendo ela fracassar. Não é uma coisa isolada, provavelmente. Segundo, é rever a questão de metodologia, e saber que a aula online não pode ser feita do mesmo jeito que o presencial. A aula online é um teatro, a aula presencial é um filme, então as coisas têm que ser um pouco diferentes aí. Terceiro, e aí o terceiro e quarto é que eu quero trabalhar mais nesse curso dos dias 18 e 25, é o pós-aula, o papel do professor ou do líder de grupo pequeno no pós-aula, como pastor dos seus alunos. Não só como aquele que alimenta, mas como aquele que cuida, como aquele que trata. Ou, se ele não pode fazer isso, que ele junte pessoas ao seu redor para fazer isso. E a questão do currículo. Como desenvolver um currículo que dê uma sensação de profundidade? Como que você monta um currículo desse? Você precisa ser uma igreja grande para fazer isso? Não. Olha, aliás, as pessoas que deram aqui os seus depoimentos, nenhum deles é de igreja grande. Tem igrejas aqui que tem talvez 40, 50 membros, e acho que a igreja maior aqui, do pessoal que participou, deve ter 100, 150 membros. Não são igrejas gigantescas, mas eles estão fazendo um trabalho de fôlego, um trabalho de ponta. E essa questão do currículo e do papel do professor, não importa o tamanho da sua igreja, você consegue fazer. E o Instituto Alvo pode te ajudar nesse sentido. Então, a primeira ajuda que eu quero te dar é esse curso que nós vamos ter aí nos dias 18 e 25. Repetindo, esse curso não terá um custo fixo, você vai ofertar aquilo que você quiser para participar. E é um momento interessante da gente discutir com mais profundidade aquilo que a gente falou aqui. Ok? E aí, na próxima semana, a gente faz mais uma, e talvez tenha mais alguns depoimentos aí, e aí dia 18 e dia 25, então, o nosso treinamento a respeito disso, dando dicas aí um pouquinho mais esclarecedoras sobre como fazer o melhor nesse tempo. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado por terem estado com a gente aí até esse horário, para quem está ao vivo. Adriano Sazari, mais uma vez aqui, agradecer, Adriano, pela transmissão em rede aí com a Livraria Sazar, e dizer também que a Livraria Sazar, ela tem todo o material do Instituto Alvo, nossos livros, nosso material de escola bíblica, material de discipulado, de evangelismo. Então, se você é de Piracicaba ou região, você entra em contato com a Livraria Sazar e você vai ter não apenas o nosso material, óbvio, é uma linha bem completa, uma livraria bem completa, e é parceiro nosso aqui em Piracicaba, então você pode encontrar o nosso material lá. E aí, se tudo der certo, a gente continua fazendo aí na próxima semana, em parceria de novo com a Sazar. Então, um abraço aí para o Adriano. Gente, muito obrigado pela sua participação. Fique ligado aí que a gente vai, então, ter mais uma live ainda. Algumas lives essa semana, talvez seja aquela questão do conteúdo que eu falei, né? Eu estou pensando em fazer aquela série sobre o salmista e suas emoções, mas talvez uma live específica aí sobre professores na pandemia. Tá bom? Gente, querida, um abraço. Até a próxima. Tchau.